Olá, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. E a partir de agora, então, nós vamos começar a ver a ondulatório. Nós terminamos a parte de termologia de Física 2 e adentramos agora nos fenômenos ondulatórios. Nessa primeira aula, nós vamos ver, na verdade, vamos fazer uma introdução às ondas. Vamos ver as definições, de onda, vamos ver as classificações de onda, os tipos de onda que nós temos, esse tipo de coisa. E, em sequência, nós vamos ver os fenômenos ondulatórios, que será numa próxima aula. Certo? Então, bora lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição de onda, certo? Primeira coisa que tem que definir o que é uma onda. O que é uma onda? Então vocês já devem saber que uma onda vai ser alguma coisa com esse tipo de caráter, certo? Com esse tipo de comportamento. A gente vai ver daqui a pouco alguma coisa sobre isso. Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que partir da definição de onda. O que é a definição de onda? Vamos definir então o que é uma onda. Então, pessoal, uma onda vai ser o quê? Um fenômeno, um fenômeno de caráter ondulatório. O que é caráter ondulatório? Esse caráter aqui, esse tipo de comportamento, certo? Então, esse é um caráter ondulatório. De caráter ondulatório transporta, que transporta somente energia, portanto, sem transporte de matéria. O que tem que ficar gravado na cabeça de vocês? Pessoal, onda, somente transporta, carrega energia. Somente energia. Em relação à matéria, não há transporte de matéria em ondas. Não há, não há, não há. Não há transporte de matéria em ondas, pessoal. Tem que ficar extremamente claro na cabeça de vocês. Então, onda vai ser alguma coisa de caráter ondulatório, isso aqui, que vai carregar somente energia, não podendo haver o transporte de matéria. Onda só transporta energia, certo? Então, vai chegar no ponto que vou explicar para vocês por que, fisicamente falando, as ondas na praia, que chegam na areia da praia, não são ondas, certo? Até certo ponto do mar, elas se comportam como ondas. Mas a partir de certo ponto, ela não é mais uma onda fisicamente falando, certo? Então, onda somente carrega energia, não havendo o transporte ou a movimentação de matéria. Pode existir sim uma vibração da matéria, pode sim existir uma vibração, mas o transporte, a matéria sair de um lugar e ir para outro, não existe nos fenômenos ondulatórios, certo? Tem que ficar extremamente claro isso. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a natureza da onda, certo? A gente vai fazer algumas classificações. A natureza da onda. A, a onda, pessoal, ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo vai ser onda mecânica. O que é uma onda mecânica? Vou botar alguns pontos sobre a onda mecânica aqui. Pessoal, ondas mecânicas, elas precisam de meio material. Precisam de meio material. Tentem fazer uma relação com a parte de condução de transferência de calor. Precisa de meio material. Uma vez que precisa de meio material, ela não ocorre no vácuo. Não existe onda mecânica no vácuo. Por quê? Precisa de meio material. Seja fluidos, por exemplo, gás e líquidos, seja um meio sólido, mas precisa de meio material. Não ocorre no vácuo. O que mais? As ondas mecânicas, pessoal, elas ocorrem, assim como a condução, lá em transferência de calor, de partícula a partícula. De partícula a partícula. Certo? Então, a energia vai passar de partícula a partícula. Então, vai haver a vibração dessas partículas. Certo? Vibração dessas partículas. Então, precisa de meio material, não ocorre no vácuo, é de partícula a partícula. Então, uma partícula A, certo? Uma partícula aqui passa para essa, que passa para essa, que passa para essa, que passa para essa. É uma coisa contínua e sequencial, certo? E agora exemplos de ondas mecânicas.
Eu tenho ondas em cordas. Qual é o meio material? Qual é o meio material? A própria corda. Tenho ondas em molas. Qual que é o meio material? É a própria mola. Eu tenho o som. O som é um tipo de onda mecânica. Qual que é o meio material, geralmente, do som? É o ar. Ar atmosférico. Bota lá, ar atmosférico. Então, tem que lembrar que nós estamos envoltos numa atmosfera. A gente não tem vácuo, certo? Por isso que o som se propaga. Por exemplo, na Lua, os astronautas não conseguem fazer uma comunicação direta entre um com o outro. Por quê? Não existe atmosfera na Lua, então, portanto, o som não se propaga em solo lunar. Tem que ficar bem esperto com isso, certo? E ondas em líquidos. Ondas em líquidos. Onde tem ondas em líquidos? Por exemplo, você joga uma pedra num lago, numa lagoa, em líquidos, certo? Qual vai ser o meio material? O próprio líquido. Quando joga uma pedra e fica fazendo aqueles efeitos na água, aquilo é uma onda bidimensional que eu vou falar daqui a pouco. Certo? Onda mecânica. Precisa de meio material, ocorre de partícula a partícula e alguns exemplos. Ondas em cordas, em molas, o som e ondas em líquidos. Certo, pessoal? E qual é o segundo tipo de onda que vai ter? São ondas ditas eletromagnéticas. 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 Pessoal, coisas sobre, sobre ondas eletromagnéticas. Elas são advindas de uma combinação de campos, de dois campos, na verdade. Um campo elétrico, campus elétrico, e outro campo magnético. Um induz o outro. Se não há um, não vai ter o outro, porque um induz o outro. Por exemplo, aqui em azul a gente tem o campo magnético. Esse campo magnético induz esse campo elétrico. E esse campo elétrico induz o magnético. Então, sem um, não existe o outro. E vejam, pessoal, para que exista uma onda eletromagnética, é necessária a presença dos dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Por isso que é uma onda do campo elétrico e magnética do campo magnético. Então, é uma onda eletromagnética, certo? São dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, um induzindo o outro. A propagação, a propagação de uma onda eletromagnética ocorre no vácuo, pessoal. Então, propagação no vácuo. Ela consegue se propagar no vácuo. Exemplo de onda eletromagnética, lembra da radiação lá de transferência de calor? A radiação solar não chegava na Terra, mesmo viajando no espaço? É por causa disso. Que uma onda eletromagnética, onde a radiação solar pertence a esse tipo de onda, se propaga no vácuo. Então, ela se propaga no vácuo e em alguns materiais, em alguns meios materiais. Alguns meios materiais, por quê? Alguns bloqueiam. Por exemplo, quando a gente vai fazer exame de raio-x, o concreto, que mais? O chumbo, eles bloqueiam os raios-x. Então, em alguns meios materiais, a gente consegue ter a propagação de ondas eletromagnéticas. Em outros, não. Certo? Mas tem que saber o que, então? Qual que é a principal diferença aqui, pessoal? Onda eletromagnética se propaga no vácuo. Onda mecânica não se propaga no vácuo. Só precisa de meio material. A onda eletromagnética, em alguns meios materiais, ela se propaga. Mas no vácuo, ela se propaga muito bem. Certo? Que mais? No vácuo, pessoal, no vácuo, as ondas eletromagnéticas, ela tem uma velocidade que a gente chama de c, que é a velocidade da luz, que é o quê? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tem que saber isso? Tem. Geralmente os vestibulares dão esse valor, mas é muito bom saber. Então, no vácuo, uma onda eletromagnética viaja, se propaga na velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Exemplos de ondas eletromagnéticas. A luz, como eu acabei de dizer, as ondas de rádio, as ondas de rádio, o raio-x, são tipos de onda eletromagnética. O que mais? Micro-ondas. Então, quando você esquenta alguma coisa no micro-ondas, as ondas que aquecem o alimento que você coloca no micro-ondas, elas viajam dentro do micro-ondas ali, numa velocidade. Não é nessa velocidade porque não vai ter vácuo dentro do micro-ondas, mas é muito próximo. Certo? Porque
Quando você sai do vácuo e vem para o meio material, que no caso o ar atmosférico, essa velocidade cai um pouco, mas é muito rápido. Então, as micro-ondas que estão dentro do micro-ondas aquecendo o seu alimento estão muito próximo, na verdade, com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Certo? O que mais? Ondas de TV, tem um monte de coisa, pessoal, certo? Aqui, pessoal, entra muito o ramo de telecomunicações. Telecomunicações. Muito. Certo? Todo o ramo de telecomunicações depende da propagação de ondas eletromagnéticas. Certo? Tudo, tudo, tudo. Celular, TV, internet, rádio, tudo vocês podem pensar, depende da propagação de ondas eletromagnéticas. Então, o ramo de telecomunicações é muito dependente do estudo de ondas, principalmente das ondas eletromagnéticas. Certo? Então, beleza. Sobre a natureza, a gente acaba aqui. A próxima coisa que a gente vai falar, deixa eu passar. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai falar só um pouquinho sobre direção. Deixa eu só botar aqui, direção. O que é direção? Quando a gente fala de direção, pessoal, a gente vai ter ondas que são ditas longitudinais. Eu explico o que são ondas longitudinais. Ondas longitudinais, a gente tem que gravar o quê? Que a direção de propagação e direção de vibração, onde eu vou ter o meu impulso, elas são, pessoal, paralelas. Então, a direção de propagação e a direção de vibração, elas são paralelas. Eu dou exemplo aqui numa mola. Vejam aqui. Eu estou tracionando a minha mola nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Certo? Ou seja, na horizontal. Vejam, vejam, vejam. Olha a propagação da minha onda. Também se dá nessa direção. Então, a direção de propagação e a direção de vibração é a mesma, são paralelas. Certo? Então, veja aqui, ó. Direção de vibração, essa daqui. Para onde está se propagando a minha onda? Na mola? Para cá. Então, veja, são paralelas. Se eu tenho paralelismo, que a gente nota por esse símbolo aqui, se eu tenho paralelismo, eu digo que eu tenho uma onda, portanto, longitudinal. Longitudinal. Então, ondas em molas são ondas longitudinais. Vejam, eu estou puxando aqui os anéis da minha mola nessa direção aqui. Depois que eu solto, para onde vai propagar minha onda? Nessa direção aqui. Vejam, direção de vibração é a mesma direção de propagação. Se são a mesma direção, são ondas é uma onda, no caso, longitudinal. Então, outro exemplo, o som. Aqui, pessoal, aqui eu tenho, sei lá, um alto-falante. O alto-falante ele vai vibrar assim, nessa direção aqui, ó. A gente vai ter compressão e rarefação nesse caso aqui. O meu alto-falante vai vibrar nessa direção. E a minha onda vai se propagar para cá. Ó. A velocidade da onda vai ser nesse sentido aqui. Então vejam, o alto-falante fica vibrando para lá e para cá. E a onda vai para lá. Vejam, eu tenho paralelismo aqui. Então o som também é uma onda dita longitudinal. Então se eu tenho direção de propagação, direção de vibração paralelas, eu tenho uma onda longitudinal. Longitudinal. Passamos. Aqui, pessoal, a gente já chega em ondas ditas transversais. Transversais. Aqui nas ondas transversais eu tenho uma coisa um pouquinho diferente. Veja essa corda aqui. Vejam que para fazer a onda na corda, o que eu faço com a minha mão? A minha mão, ela sobe e ela desce. Então, vejam, eu tenho a direção de vibração aqui. Mas veja que a minha onda na corda se propaga para lá. Vejam, então, a direção. Aqui eu tenho direção de vibração, aqui direção de propagação. Olha o ângulo formado entre isso aqui, 90 graus. Então, eu tenho direção de vibração e direção de propagação perpendiculares. São perpendiculares. Então, se é perpendicular, eu tenho uma onda transversal. Vejam, a minha mão, a vibração ocorre nessa direção aqui, enquanto a onda se propaga para lá. Eu formo 90 graus entre as duas direções. Se eu tenho 90 graus, elas são perpendiculares. É isso que é a definição de uma onda transversal. Exemplo também, então, ondas em cordas. Então, em cordas tem ondas transversais. A luz também. E assim como todas as ondas eletromagnéticas.
são transversais. Por quê? Eletromagnéticas. Vejam aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Olha aqui, eu tenho. Aqui tá, a minha onda se propagando para cá, certo? Olha aqui, ó. Sentido de propagação aqui, ó. Propagando para cá. Olha como que tá aqui a minha vibração e a propagação para cá. Forma 90 graus também. Então, toda onda eletromagnética é transversal. Marquem, toda onda eletromagnética é transversal. Já a onda mecânica pode ser tanto longitudinal quanto transversal. Exemplo, eu dei para vocês aqui. A onda em corda é uma onda mecânica e é transversal. O som é onda mecânica, mas é longitudinal. Onda em mola também é mecânica, mas também é longitudinal. Então veja, a eletromagnética sempre é transversal, já a mecânica pode ser transversal no caso da corda ou longitudinal, no caso do som e no caso de ondas em molas. E aqui eu botei uma imagem para ver bem a diferença entre as duas. Vejam aqui. Olha lá, ondas longitudinais. Olha a direção que eu estou fazendo a vibração aqui. E a onda que está aqui, no caso, ela vai para lá. Vejam, pessoal, eu tenho paralelismo aqui. Paralelismo, por isso são longitudinais. E ondas transversais, no caso, uma corda aqui. Olha a direção que eu estou fazendo a minha vibração aqui. Então, aqui é a direção de vibração, direção de propagação. Direção de vibração. A minha corda está se propagando com velocidade v para lá. E aqui não seria velocidade v também. Então, vejam, eu formo 90 graus em direção de vibração e direção de propagação. Então, aqui eu tenho uma onda transversal. Longitudinal, paralelismo entre direção de vibração e direção de propagação. Ondas transversais, eu tenho perpendicularismo entre a direção de propagação e a direção de vibração. Certo? Ondas eletromagnéticas, sempre transversais. Ondas mecânicas, no caso de cordas, transversais. No caso de molas e no caso de ondas sonoras, são longitudinais. Passando. Aqui eu tenho dimensão. Pessoal, coisa bem simples. Dimensão. Então, aqui no caso eu tenho um D. São ondas unidimensionais. Exemplo clássico, ondas em cordas. Ondas em cordas. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma dimensão de propagação. Uma dimensão de propagação. Vejam, a minha onda se propaga só nessa dimensão aqui na corda. Não tem nem para o fundo e nem para cima. Só tem para cá, ó. Que eu vou botar de outra cor aqui. Só tem para cá. Certo? Então, só tem uma dimensão de propagação. Então, ondas em cordas são unidimensionais, são 1D. Exemplo de ondas 2D, bidimensionais. Ondas em superfície de líquidos. Vejam aqui, pessoal, eu vou ter. Deixa eu botar de outra cor, pode ser preto. Deixa eu mudar aqui. Preto. Eu vou ter um eixo para cá. Eu vou ter aqui, pessoal, uma coisa no raio aqui. E eu vou fazer uma varredura como se fosse o ângulo aqui, certo? Vejam, pessoal. Eu tenho a propagação. A onda, eu joguei, sei lá, pingou alguma coisa aqui, a onda se propaga para cá. Isso não tenho dúvida. Para cima e para baixo também, vejam. Vejam que eu tenho a vibração do meu meio material, no caso, também vibrando para cá. Mas eu não tenho nessa direção. Mas, Nicolas, eu não tenho em todas as direções que tenho, mas porque é uma onda simétrica, no caso. Tem uma simetria aqui. Mas nessa direção aqui, que a gente chama a direção. Aqui seria coordenadas polares, que eu não vou falar. Então veja que na direção do ângulo aqui eu não tenho. Então só tenho em duas dimensões, aqui e aqui. Então, ondas em superfícies de líquidos são ondas 2D, não são 3D. Certo? Só tem na direção aqui em Z e em direção ao raio. Certo? Em direção aqui eu não tem propagação nessa direção aqui, como se fosse um relógio virando. Não está se propagando. Eu tenho essa onda como se fosse, por exemplo, uma elipse ou um círculo, porque é uma coisa simétrica. Uma vez que a gota caiu aqui e ela se espalha para todos os lados aqui. Certo? São 2D, superfície de líquidos. 3D. 3D agora. São três dimensões. Exemplos de três dimensões. As duas principais ondas que a gente vê. A luz é uma onda 3D, por quê? Imagine que vocês acendam uma luz.
Não importa onde você esteja, do quarto ou da sala, onde você esteja, no cômodo, você consegue enxergar, porque a luz se propaga para todas as dimensões, para todas as direções, seja em X, em Y ou em Z. O que ocorre também com o som. O som também é uma onda 3D. Você também consegue escutar. A pessoa pode estar a qualquer canto da sala. Se ela fala, você consegue escutar, porque o som se propaga para todas as direções, assim como a luz. Então, recapitulando: exemplos de ondas 3D, o som e a luz. Exemplo de ondas 2D, ondas em superfícies de líquidos, de lago, de rio, esse tipo de coisa. Onda 1D, ondas em cordas, se propagam somente em uma direção, em uma dimensão. E a gente tem, tá, certo? Tranquilos, vamos passar. Passemos. Aqui, pessoal, preciso definir alguma coisa com vocês. Aqui, então, eu tenho uma onda. Eu vou definir duas coisas. Eu vou definir primeiro raio de onda. Raio de onda. O que é o raio de onda? É isso aqui, pessoal. Isso é um raio de onda. Tá vendo aqui? É tipo um vetor. Tipo um vetor aqui. O que vocês precisam marcar? O raio de onda, ele indica sentido e a direção de propagação. Certo? O raio de onda indica sentido e propagação da minha onda. Outra coisa, ele forma 90 graus com a frente de onda. Com a frente de onda. Veja aqui, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Forma 90 graus com a frente de onda. Então, através do raio de onda, vocês conseguem saber, tirar a informação de em qual direção a minha onda está se propagando, em qual sentido ela está se propagando. Veja, pessoal, eles têm uma seta, eles são vetores. Certo? Muito fácil. E a outra coisa é justamente a frente de onda. A frente de onda. O que faz a frente de onda? Pessoal, ela delimita o campo de alcance da onda. O que isso quer dizer? Volto para a imagem aqui. Então, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho. A frente de onda é isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quer dizer o quê? Que para cá a minha onda já atingiu. Daqui para cá ela ainda vai atingir, ela não atingiu ainda. Então ela delimita onde minha onda já atingiu para onde ela vai atingir ainda. Então tudo para cá ela já atingiu e para cá ela vai atingir. Outra coisa extremamente importante, essa distância entre frentes de ondas subsequentes é o que a gente chama de comprimento de onda, que eu vou falar daqui a pouco. É o lambda. Certo? Então, a distância entre duas frentes de onda é o que a gente chama de comprimento da onda, é lambda. Então, por exemplo, se cai num vestibular, sei lá, a gente vai ver ainda, né, o exemplo de fenômenos ondulatórios, mas, por exemplo, tem uma coisa assim. Aí tem aqui, no caso, a refração. Eles dão assim, pessoal, dão frente de ondas aqui. No caso, vai ser uma frente de onda plana. Essa distância aqui é um comprimento de onda. E aqui também é um outro comprimento de onda. Aqui é diferente porque eu tenho refração. Então, o comprimento de onda em 1 é diferente do comprimento de onda em 2. Então, pessoal, se caso isso não fale, se ele der, se você estudar a notação, a cota dessa distância aqui, você já sabe que é o lambda, que é o comprimento de onda. Então, a distância entre duas frentes de ondas subsequentes é justamente o comprimento da nossa onda. Tem que ficar esperto com isso. Certo? E comprimento de onda, como é o comprimento, vai ser notado em metro ou em centímetro. Deem preferência para anotar em metro, que é no sistema internacional. Certo? Bora continuar. Beleza. Agora aqui a gente vai para as formas, então a gente vai fazer, como eu falei isso? As relações matemáticas. Relações matemáticas. Certo. Pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho, imagine uma corda, eu tenho um ponto P aqui. Vejam que eu comecei a fazer, a excitar a minha corda aqui. Então, eu vou fazer vibrar a minha corda. Vejam que começa a aparecer, então eu estou no tempo zero aqui. Veja que começa a aparecer a primeira parte da onda, vai aumentando, aumentando, até que aqui eu tenho uma onda completa. Como eu sei que é uma onda completa, vejam, ela desce, chega no ponto de equilíbrio, sobe, chega no ponto de equilíbrio novo.
Então, eu tenho um ciclo inteiro aqui. Vejam, eu tenho esse pedaço da onda e tem esse outro pedaço da onda. Então, eu tenho uma onda inteira. Então, eu tenho um ciclo. Para completar esse ciclo, eu demorei T segundos. Então, para completar, vamos lá então. Para completar um ciclo, que é uma onda inteira, eu demorei o tempo T, sei lá, tempo T medido em segundos. Extremamente importante medir em segundos isso aqui. E vejam, que aqui, pessoal, vejam, qual a distância do ponto P? Imagina o ponto P estava aqui e ele vai viajar. Ele viajou essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Uma vez que a minha velocidade vai ser constante. A gente considera a velocidade das ondas constante. Então, lá de Física 1, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Quais são as formas do movimento retilíneo uniforme? Tem o sorvete. E eu tenho também, que isso aqui, que velocidade. Vou chamar velocidade diferente aqui. Tira aqui. Eu tenho velocidade aqui. Velocidade é o quê? Delta S sobre delta T. Vamos lá, vamos nessa fórmula aqui, ó. Vejam, pessoal, então aqui eu vou calcular a velocidade. Eu tenho, então. O ΔS é o quê? É o tanto que essa onda viajou aqui, que é o lambda, que é justamente o comprimento da minha onda, pessoal. Então, vejam, qual que é a distância que a minha onda viajou? Ela saiu daqui, o meu ponto P, e veio para cá. Então, viajou lambda, metros, centímetros, é a unidade de comprimento aqui. Em quantos segundos? Num tempo T, que eu não sei quanto que é. Num tempo T. Certo? A velocidade de propagação da minha onda é o quê? É o comprimento da minha onda lambda, então isso aqui é a letra grega lambda, dividido pelo período da minha onda. Por que é período, Nicolas? Período é isso aqui, o T. O que é o período? O período, vejam, pessoal, é o tempo necessário para que um ciclo da minha onda seja completado. Ou seja, desceu, subiu, fechou. Desceu, subiu, fechou. Aqui fechou um ciclo. Então, o tempo que demora para a onda fazer isso é o meu período. Certo? Então, período T, medido em segundos. E a lambda medida em metros. Só que eu tenho uma outra relação, pessoal, extremamente importante, que o quê? O período, ele é o inverso da frequência, que eu vou chamar de F. E assim, portanto, a frequência é o inverso do período. Então, aqui, se o meu período ele é medido em segundos, a minha frequência vai medida no inverso do segundo, que é segundo a menos um, que é igual ao que a gente vai chamar a partir de agora de Hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Hertz. Hertz. Hertz foi um grande estudioso alemão sobre fenômenos ondulatórios. Hertz. Certo? Então, o inverso do período é a frequência. A frequência é o inverso do período. Então, tanto faz. Agora eu vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir. Então, eu tenho que velocidade de propagação da minha onda é o comprimento da minha onda dividido pelo período, que é igual ao comprimento da minha onda vezes a frequência. Isso aqui, portanto, é o que a gente chama de relação fundamental da ondulatória, o famoso Vem-Lambert-Farofa, V lambda F. Vem-Lambert-Farofa, V lambda F. Pessoal, cai no Enem a rodo, tem que saber, Vem-Lambert-Farofa, V lambda F. Onde a velocidade vai ser medida em metros por segundo ou em centímetros por segundo, geralmente. O meu comprimento de onda vai ser medido em metros ou em centímetros. E a minha frequência vai ser medida em hertz, que é igual a segunda menos um. Então, a velocidade de propagação é metros por segundo ou centímetros por segundo. Comprimento de onda em metros ou centímetros. E a frequência sempre em hertz, que é o quê? Segunda menos um. E não pode esquecer jamais, jamais, que frequência é o inverso do período. E não pode ser jamais de vem lamber farofa. Dessas duas formas aqui, pessoal, vocês vão usar muito, mas muito, muito mesmo. Frequência inverso do período e velocidade é o comprimento da minha onda vezes a frequência da minha onda. Vem lamber farofa, frequência inverso do período. Certo, pessoal? Então, lembrando, o período é o tempo necessário para que um ciclo da minha onda se encerre. Certo? Tem que ficar bem na cabeça de vocês. Vamos fazer uma onda aqui. Mais ou menos assim, ó. Coisa assim, tal.
Pessoal, aqui vejam, eu tenho aqui o Y vai ser em metros e o X também em metros. É como se tirasse uma foto. A onda está se propagando, vou lá, tiro uma foto. É isso que eu estou fazendo aqui, certo? E aqui eu tenho minha onda. Vamos lá, aqui a gente vai ter que prestar atenção em alguns detalhes. Aqui em cima, nananana, e aqui embaixo. Pessoal, esses dois tipos de coisa aqui embaixo, esses dois aqui embaixo, a gente chama de vale. E essas duas crestas aqui em cima, a gente chama de crista. Certo? Então, embaixo chama vale, em cima chama crista. Aqui, nisso aqui, eu tenho a amplitude da minha onda, que eu chamo de A. Como se fosse a altura dela, a amplitude da minha onda, como se fosse A. Como se fosse A, não, é A. Medida também em metros, certo? O A, amplitude da minha onda. Veja que eu pego do ponto de equilíbrio aqui zero até uma crista ou até um vale. Vamos pegar aqui, por exemplo, a minha onda faz o quê? Ela sobe para cá, desce e fecha aqui. Fechou o ciclo? Então, se eu for lá e medir isso aqui, eu tenho um comprimento de onda, lambda. Por quê? Medida em metros. Onde eu tenho outro lambda? Aqui, por exemplo, a distância entre duas cristas também é um lambda. A distância entre dois vales também é um lambda. Certo, pessoal? Tem que ficar muito esperto, porque tem várias maneiras de fazer leitura do comprimento de onda. Vamos lá. Primeiro jeito de medir comprimento de onda. Começou a minha onda, subiu, desceu, fechou. Um comprimento de onda. A distância entre duas cristas é um comprimento de onda. A distância entre dois vales é um comprimento de onda também. Tem que ficar muito esperto. Então, recapitulando. Os pontos de cima são cristas. Embaixo são vales. A distância do ponto de equilíbrio até uma crista, ou a distância do ponto de equilíbrio até um vale, é a amplitude. A distância entre duas cristas, a distância entre dois vales, ou a distância entre o total, o total completamento de um ciclo é o que a gente chama de comprimento de onda. Certo? E o tempo necessário para um ciclo é o que a gente chama de período. Período da minha onda vai ser medido em segundos. E, de novo, o inverso, o inverso do meu período é a minha frequência, que vai ser medida em hertz. Pessoal, extremamente importante aqui, trabalhar com múltiplos e submúltiplos. Por quê? Não é difícil de ver múltiplos relacionados à frequência. Megahertz, gigahertz. E não é difícil de ver submúltiplos relacionados a comprimento de onda. Nanômetro, certo? Tem que ficar muito esperto, certo? Milímetro em comprimento de onda. Então, saber a relação de múltiplos e submúltiplos é extremamente importante aqui em ondulatório. Caso vocês não se lembrem muito bem, tem que dar uma revisada assim, certo? Sucesso. Bora continuar. Pessoal, aqui a gente tem um som. O som, vamos definir o som. O som, ele é o quê? Onda mecânica, precisa de meio material. E geralmente o som no ar, ou em fluidos, que a gente está geralmente, é uma onda longitudinal. Então, é muito difícil saber, cair em meio sólido. Então, longitudinal. Então, o som é uma onda mecânica e quando está no ar é uma onda longitudinal. E relacionado à velocidade do som, pessoal. Vamos falar sobre frequência do som. Pessoal, nós humanos, a gente tem uma coisa que se chama espectro sonoro. O que é o espectro sonoro? É o que a gente consegue escutar ou não. Então, a frequência audível para nós humanos é qual? A gente consegue escutar tudo que está para baixo de 20 mil Hz e a gente escuta tudo que está para cima de 20 Hz. O que está para baixo de 20 Hz a gente chama de infrassom. Infrassom. A gente não escuta. E tudo que está para cima a gente chama de ultrassom. A gente também não escuta. Então a gente escuta entre 20 Hz e 20 mil Hz. Aí os animais, morcego, golfinho, cachorro, esse tipo de coisa, eles têm a diferenciação. Aí tem que dar uma. A gente vai estudar quando falar de acústica. Então, o espectro sonoro para nós humanos é o quê?
A gente escuta tudo que tá para cima de 20 Hz. O que, que seria perto de 20 Hz? Um ronronado de gato. Quando você bota a mão no gato, vai cair no gato, o gato faz aquele barulhinho que parece estar vibrando. É um ronronado. E 20 mil Hz já seria quando o gato fica pedindo comida, que seria um som mais agudo. Um som grave mais perto de 20 Hz. E um som agudo mais perto de 20 mil Hz. Certo? Sobre a velocidade do som, preciso falar algumas coisinhas com vocês. Pessoal, a gente falou que o som ele é uma onda mecânica, certo? Onda mecânica. Onda mecânica que depende de meio material. Então, aqui precisa de meio material. E eu falei para vocês tentarem fazer paralelo lá com a condução na transferência de calor. Então, pessoal, vamos lá. A velocidade do som. Velocidade do som. Bota assim, em gás, que no caso na atmosfera. Velocidade do som em líquidos. E velocidade do som em sólidos. Qual vai ser maior? Precisa de meio material e passa de partícula a partícula. Aonde que a partícula está mais próxima? No sólido. Onde ela está mais distante? No gás. Então, pessoal, é assim, ó. O som tem maior velocidade quando se propaga nos sólidos, certo? E tem menor velocidade quando se propaga no gás, por exemplo, no ar. Por exemplo, que seria o ar atmosférico, por exemplo, o ar atmosférico. O que você precisou gravar? Somente isso aqui. A velocidade do som no ar atmosférico é aproximadamente 340 metros por segundo. Então, quando a gente fala de supersônico, hipersônico, subsônico, é tudo em referência à velocidade do som no ar, que é aproximadamente 340 metros por segundo. Certo? Precisa gravar isso? Precisa. Beleza? Bora continuar. Agora falar um pouquinho sobre a luz. A luz, como eu falei para vocês já, ela é uma onda eletromagnética. Eletromagnética. Se é onda eletromagnética, por conseguinte, ela é uma onda transversal. Ela é uma onda transversal. Ela também tem um espectro. Vamos falar sobre o espectro luminoso agora. Espectro luminoso. Qual é o espectro luminoso? É o seguinte. Opa. Espectro. Vou chamar de visível. O que, que a gente consegue enxergar? Tudo que está para cima de 4 vezes 10 a 14 Hz. Veja que eu tenho a potência aqui. É muito maior. Veja que a frequência da luz, pessoal, é muito maior que a frequência do som, hein? Olha isso aqui. 20 Hz, 20 mil Hz. Aqui eu estou falando. Olha a ordem de grandeza aqui, é de 10 a 14. Muito maior. E tudo que está para baixo de 8 vezes 10 a 14 Hz. Então, tudo que está nesse entre meio aqui eu consigo ver. Para baixo eu não consigo ver e para cima eu não consigo ver. O que está para baixo? Eu tenho o quê? O infravermelho. Infra, não tenho infrassom? Por que, que é infravermelho? Porque o vermelho é a primeira cor que a gente consegue enxergar. Vou falar disso melhor em ótica. Primeira cor que a gente consegue enxergar. Primeira cor do espectro visível é o vermelho, por isso que é infravermelho. Qual que é a última cor que a gente consegue enxergar? É o violeta, por isso que para cima é o quê? Ultravioleta. Para baixo de 4 vezes 10 a 14, infravermelho. Para cima pode botar 8 aqui, não 7,9. Acima de 8 vezes 10 a 14 Hz, eu tenho o quê? O ultravioleta, porque eu tenho o violeta na última cor que eu consigo enxergar aqui. Para baixo eu tenho o quê também? Ondas de rádio, tem o micro-ondas, lá, rádio, tanto AM quanto FM, e as micro-ondas. Agora tem que botar hífen aqui no micro-ondas, né? Para cima eu tenho o quê? Ultravioleta, eu tenho os raios X, tenho os raios gama, certo? Então, tudo que está entre o vermelho e o violeta, tudo que está entre o vermelho e o violeta, eu vejo. Tudo que está entre 4 vezes 10 a 14 Hz e 8 vezes 10 a 14 Hz, eu consigo ver. Para cima, já começa o ultravioleta, eu não vejo. Para baixo, começa o infravermelho, eu também não vejo. Certo, pessoal? O que, que tem que saber da luz também? Pessoal, extremamente importante, a velocidade da luz. Eu vou marcar de novo aqui. A velocidade da luz é o quê? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso quando ela se propaga no vácuo. Aqui na Terra é um pouquinho menor que isso. Certo? Mas é bom sempre guardar esse número. Pessoal, agora eu vou ter aqui ondas em cordas. Ondas em cordas. Então, imagine vocês que eu tenho uma corda aqui, tá bonitinha aqui. E eu tenho uma vibração, então vou fazer uma propagação numa corda. E eu tenho que a minha corda se propaga, que a onda na minha corda, na verdade, não a corda, se propaga numa velocidade v, que é uma velocidade constante. Eu consigo calcular isso como? V igual a lambda F, que é igual a lambda dividido pelo período. Velocidade é o quê? Comprimento de onda vezes a frequência, ou comprimento de onda dividido pelo período. Tanto faz. Tanto faz.
Para cordas, pessoal, eu imagino que eu vou ter uma corda aqui. Eu tenho uma corda aqui. Tararararará, tararararará. Tem uma corda que tem comprimento L. Comprimento L e ela vai ter uma massa M. Para calcular, pessoal, geralmente cai esse tipo de coisa no Enem. Então, certo? Eu estou calculando. Aqui eu tô como se fosse uma corda 1D. Estou considerando uma corda unidimensional. Que é que cai em 95% dos vestibulares. Aqui, pessoal, eu preciso lançar mão de uma outra propriedade, que eu vou chamar de densidade linear. Deixa eu escrever primeiro. Densidade linear. Vocês estão acostumados a calcular a densidade como? Densidade é massa por volume, certo? Aqui linear vai ser um pouco diferente. Eu vou tratar ela pela letra mi. Mas, Nicolas, mi não é coeficiente de atrito? Também é. Você pode chamar de Oswaldo, se você quiser, certo? É José Patrício. Se quiser chamar, você pode chamar também. Mas geralmente chama de mi. Se é linear, é o quê? Se a densidade tem que ter a massa. Mas é linear, vai ser o comprimento da minha corda. Então, eu divido por L. O que vai dar isso aqui se eu fazer análise dimensional? A massa é medida em quilos, comprimento medido em metro. Então, a unidade de medida da minha densidade linear é quilograma por metro. O que isso quer dizer? Que para cada metro eu vou ter essa quantidade de massa. Então, por exemplo, se eu tenho uma densidade linear 2 quilos por metro, quer dizer, para cada metro dessa corda eu vou ter 2 quilos. Se eu tenho 0,5 quilograma por metro, quer dizer que para cada metro da minha corda eu vou ter meio quilo, e assim por diante. Por que eu vou precisar disso? Para calcular isso aqui, porque ondas se propagando em cordas tensas, a velocidade dessa propagação é calculada como? F, que é a força que eu coloco na minha corda. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Certo? F. Vou dividir isso pela densidade linear e depois vou tirar a raiz. Então, eu tenho onde isso aqui é a velocidade de propagação, geralmente em metros por segundo ou centímetros por segundo, como vocês queiram. Isso aqui é a força que eu coloco na minha corda para fazer a onda se propagar nela, medida em newtons, força é newton. Isso aqui é a minha densidade linear lá, né, que eu acabei de falar para vocês, densidade linear. Qual é a unidade de medida disso aqui? Justamente está aqui em cima, quilograma por metro. Isso aqui vai ser metros por segundo. Bora fazer uma análise dimensional? Bora lá. Eu tenho que velocidade é força pela densidade linear e tira a raiz disso. Vamos lá. Eu tenho, portanto, raiz do quê? Newton dividido por quilograma, o meu metro sobe, que é quilograma por metro. Vai ficar isso aqui. Eu vou abrir o meu Newton. Newton é o quê? Metro. Não, metro nada. Quilograma, que vem da massa. Pessoal, Newton é unidade de força. Força é massa vezes aceleração. Isso aqui é medido em quilo. Isso aqui é medido por metro por segundo ao quadrado. Assim que vocês lembram. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Meu Newton. Vezes a massa, vezes o M, não, vezes a massa, vezes o metro, certo? O metro que está aqui. Então, onde vem esse metro? Da densidade linear. E o quilograma também da densidade linear. Por que inverti? Porque ela tá dividindo aqui. Isso aqui, raiz. Vamos lá. Corto quilograma com quilograma. O que me sobra? Me sobra, portanto, a raiz de metro vezes metro, metro ao quadrado. Por segundo ao segundo ao quadrado, fixo aqui. Eu tiro a raiz. Raiz de metro quadrado dá metro. Raiz segundo ao quadrado dá segundo. Metro por segundo. Faz sentido a gente medir velocidade em metros por segundo? Faz todo sentido. Todo sentido. Então, portanto, a força tem que entrar em Newton. Densidade linear tem que entrar em quilograma por metro. A combinação disso faz que a minha velocidade saia em metros por segundo. Então, a velocidade de propagação de uma onda em uma corda vai ser o quê? A raiz quadrada da divisão da força que eu coloco para essa onda se propagar na minha corda pela a densidade linear dessa corda. Certo, pessoal? Tranquilos? Continuamos. Aqui a gente vai falar de potência das nossas ondas. Potência. Imaginem vocês, pessoal, que eu tenho uma onda se propagando. Certo? E vejam, aqui eu tenho frente de onda. Lembra que eu não falei para vocês que a distância entre duas frentes subsequentes é o comprimento de onda? Olha o lambda anotado aqui, ó. Certo? Comprimento de onda. E aqui eu tenho uma onda 3D. Certo? Está se propagando.
Pessoal, preciso lembrar lá, potência, vou chamar de P, é o quê? Energia dividido por tempo. Então, P, que é a potência, é a energia que eu vou chamar de delta W aqui, para ondas. Dividido por tempo, que é delta T. Então, é a energia que a minha onda transporta pelo tempo que ela transporta. Pelo tempo que ela transporta. Certo? Pessoal, vejam que agora eu vou precisar, além da potência, quando eu vou falar de intensidade. Intensidade de transmissão de energia. Intensidade. Quando eu falo de intensidade, que eu chamo pela letra I, o que, que eu quero? Pessoal, eu preciso dessa área aqui, ó. Preciso dessa área. Nota de preto. Preciso dessa área. Certo? Vou precisar dessa área. Por que, que eu preciso dessa área? Explico para vocês agora. A intensidade I, ela é o quê? Ela é a potência dividido pela minha área. O que, que é potência? Isso aqui, pessoal, vai ser medido em watts. Watts, que é o quê? Joule por segundo. Energia por tempo. Então, a minha potência vai ser o quê? Delta W sobre delta T dividido pela minha área. Qual que é a unidade de medida disso aqui, Nicolas? Bora lá. Delta W por delta T é watt. Área é watt. A área é o quê? Metro por metro quadrado. Então, a unidade de medida de intensidade é o quê? Watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Certo, pessoal? Então, vejam aqui. Aqui, pessoal, tem uma propagação tridimensional como se fosse uma esfera. Isso aqui é como se fosse uma seção de uma esfera. Nos exercícios que pedem isso, geralmente essa área aqui vai ser a área da esfera. Então, aqui, geralmente, é a área da esfera. Então, portanto, vocês precisam saber a área da esfera. Então, a área da esfera é essa aqui, pessoal. A área da esfera vai ser 4π, exatamente isso, 4π, eu posso fazer isso, vezes o diâmetro dela ao quadrado. Certo? 4π vezes o diâmetro dela ao quadrado. Então, 4π vezes diâmetro quadrado é a área da esfera que geralmente cai nos exercícios de intensidade de propagação de energia de uma onda. De novo, a potência da minha onda é o quê? É a energia que ela carrega, que ela propaga, dividido pelo tempo que ela demora para propagar. Essa é a potência, que a gente está acostumado a calcular. Energia por tempo. Intensidade, eu vou dividir a minha potência pela área dessa propagação. A potência é o quê? Delta W por delta T dividido pela área. Isso aqui, delta W por delta T, eu meço em watts. A área eu meço por metro quadrado. Então, a unidade medida da intensidade é o que? Watt por metro quadrado. Geralmente, essa área vai ser a área da esfera, que é o quê? 4π d quadrado. Certo, pessoal? Pessoal, fico por aqui. Essa aula, então, fica por aqui. Acho que ficou um pouquinho grande, isso não sei quanto tempo deu. Pessoal, então essa foi a parte de introdução à ondulatória, introdução às ondas. Nossa próxima aula vai ser sobre fenômenos ondulatórios, que é uma matéria que cai muito no Enem, cai muito, 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 muito. Certo, pessoal? Pessoal, eu fico por aqui. Bons estudos. Precisando de mim, só me procurar. Até.